Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Terceira Idade em Movimento, onde eu ensino você, idoso, a se tornar mais forte e independente. Eu sou o professor Cleiton Marinho, especialista em exercício físico para idosos. E o tema do vídeo de hoje é hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta. Quais seus riscos, como tratar e como diminuir fatores de riscos que podem agravar a doença. Inicialmente, eu preciso falar para vocês o que é a pressão alta, o que é a hipertensão arterial. Ela é caracterizada por pessoas que tenham a pressão acima de 140 por 90, mais conhecida como 14 por 9. Quando você chega para aferir a pressão, para tirar a pressão, a média que se tem é 12 por 8. Esse é um padrão comum. 13 por 9, 13 por 8 ainda é comum, mas quando você mantém essa pressão de 140 por 9, é o limítrofe ali que o médico considera que o idoso tem hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta. E o que causa essa pressão alta? Ela pode ter origem genética ou ambiental. Como assim, origem ambiental? Essa outra origem ela vai de acordo com o seu estilo de vida. Se você tem pouco sono, se você consome muita bebida alcoólica, tabagismo, sedentário, são inúmeros fatores que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas esses fatores eles colaboram para que você tenha a pressão alta. Caso você não tenha nenhum fator genético, não tenha nada vindo da tua família. E ela é uma doença silenciosa, com grande risco de mortalidade. E quando não diagnosticada e tratada, esse risco aumenta mais ainda. E o que pode agravar essa condição clínica chamada de hipertensão arterial? A gente tem dois fatores de risco. Um deles não é modificável. Não existe o que você possa fazer para modificá-lo. Já o outro é modificável. Primeiro, vamos ao fator não modificável. O fator não modificável é o sexo, idade e histórico familiar de doenças. Se você tem acima de 60 anos, já é um dos fatores que aumentam a chance de você ter pressão alta. Se alguém na sua família tem, você também já tem mais chance de ter pressão alta, que é um fator genético. Quais são fatores que são modificáveis? Excesso de peso e obesidade, inatividade física, conhecida como sedentarismo, consumo excessivo de sódio. Quando a gente fala de consumo excessivo de sódio, a gente não está falando apenas de sal. A gente está falando de inúmeros alimentos industrializados que, se você for olhar a tabela nutricional dele, tem quantidades exorbitantes de sódio. Então, a alimentação é algo importantíssimo para o controle da hipertensão arterial. Estresse. Quando você tem muito estresse, você não consegue lidar com ele, isso com certeza aumenta a pressão e faz com que você tenha sempre essa pressão mais elevada se você não souber lidar com o seu estresse. Então é fundamental a forma que você lida com o estresse. Outra questão muito importante é o sono. Se você dorme pouco, com certeza isso influencia na sua pressão arterial. Vou contar uma história um pouco mais à frente, justamente sobre isso, que é um fator importantíssimo e que, se não for bem controlado, infelizmente ele é um dos agravantes da hipertensão arterial. Quem tem diabetes também compromete a pressão arterial, quem não tem ela controlada, ingestão de álcool em excesso compromete, e o fumo também, o tabagismo, compromete bastante a pressão arterial. E falando em números, em dados, em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais afirmaram que foram diagnosticados pelo médico com hipertensão. A gente pode colocar que mais ou menos um quarto da população tem hipertensão. Essa pesquisa ela foi feita pelo Vigitel. O Vigitel é um sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Ou seja, as pessoas ligam e perguntam para as pessoas do outro lado da linha quais doenças que ela tem, se ela foi diagnosticada, como é o estilo de vida dela, entre outras coisas. E com essa pesquisa foi mostrado que cerca de 25% da população tem hipertensão, quase 25%. E outro dado muito importante que mostrou
é que pessoas com mais de 12 anos de estudo tinham menor probabilidade de desenvolver hipertensão. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que o conhecimento ele é importantíssimo. Que o conhecimento, como um professor diz, conhecimento é poder. Se você tem conhecimento de fatores de risco que podem te levar a ter hipertensão, você pode começar a tirar esses fatores, a ter um estilo de vida mais saudável, a diminuir a ingestão de sódio e outros fatores. E se você já tem hipertensão, e você tendo conhecimento, você vai conseguir controlar a sua hipertensão para você manter a saúde e ficar melhor com o controle da hipertensão. Porque inúmeras pessoas têm e conseguem ter o controle. Elas vivem normalmente, mas claro, tendo esse estilo de vida mais saudável, controlando diversos fatores que podem influenciar. Algumas pessoas perguntam, tá, mas e se eu não controlar essa hipertensão? O que acontece? Você pode até não controlar, mas saiba que ela pode desencadear outras doenças. Você vai ficar constantemente com o seu sistema cardiovascular sobrecarregado, seu coração e suas artérias trabalhando no limite, e a pressão lá em cima. E existe uma maior probabilidade de você desenvolver doença arterial coronariana, acelerar a degeneração das paredes das artérias, aumenta o risco de acidentes vasculares cerebrais, que esse é o famoso derrame. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 62% das doenças cerebrovasculares e 49% das doenças isquêmicas são causadas por uma pressão arterial aumentada. Como assim? Quer dizer então que a pressão arterial, ela quando está em níveis altos, igual eu falei ali, acima de 140, a pressão sistólica é acima de 90, a pressão diastólica, ela pode gerar outras doenças e ela pode aumentar meu risco de morte? Sim. Se ela não for bem controlada, ela pode gerar isso. E é justamente sobre isso que eu venho falar com vocês. A pressão arterial elevada, a hipertensão, pressão alta, ela é comum em 1/4 dos homens. Ou seja, 1/4 dos homens, 25%, tem a chance de ter. E em 1/5 das mulheres, ou seja, 20% das mulheres tendem a ter a pressão alta. E um dos fatores de risco é a idade. Ou seja, só pelo fato da sua idade, você já ter mais de 60 anos, você já tem um fator de risco que não é alterável, você tem mais chance de desenvolver a pressão alta. Eu vou te contar uma história de um aluno. Então, assim, eu pude perceber que quando o aluno meu descobriu que tinha hipertensão arterial, que tinha pressão alta, logo de cara ele já começou a usar remédio. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial do Brasil, ela fala que a menos que a pressão seja muito alta, a pessoa deve primeiramente tentar reduzir sua pressão por meio de tratamento não farmacológico. Ué, calma aí, então ela vai melhorar a pressão sem tomar remédio? Sim. É recomendado que inicialmente você tente fazer uma mudança no seu estilo de vida. Ah, então calma aí, eu tenho que mudar o que na minha vida para melhorar? Então eu conseguir não tomar remédio. Se eu mudar, eu não tomo remédio? Não. Seu cardiologista vai avaliar isso. Mas é recomendado que você tenha um trabalho multifatorial. Exercício, alimentação e o acompanhamento médico. E se o médico avaliar que você conseguiu mudar hábitos comportamentais e com isso você teve redução da pressão, ele pode decidir não te passar o remédio. Mas se ele perceber que você não conseguiu mudar nada, ele vai ter que te passar o remédio, porque ele precisa controlar sua pressão alta. Ah, Cleito, e se eu mudar e minha pressão continuar alta? Aí ele vai ter que te passar o remédio também. Mas se você conseguir mudar hábitos, mesmo se você precisar tomar remédio, com certeza a dosagem que você vai tomar será menor, independente do remédio, porque você está controlando outros fatores. Se você não estivesse controlando esses fatores, com certeza a sua pressão estaria mais alta. Se você está controlando fatores de exercício, alimentação, estresse, sono, provavelmente você vai usar, se o médico achar que seja necessário, mas vai usar reduzido. Você não vai usar o que você usaria se você fosse sedentário, estressado, não dormisse direito. É uma balança. Quanto mais do lado de cá você controlar seus hábitos comportamentais, menos remédio você tende a usar. E isso é o que pesquisas têm mostrado. Então o estilo de vida ele é fundamental para você que tem hipertensão.
Ah, e quais hábitos que você deve mudar? Vamos lá. Lembra dos hábitos modificáveis que eu falei? Comece a se exercitar. Caso tenha excesso de peso, faça o possível para emagrecer, porque só o excesso de peso e a obesidade é um outro fator de risco que pode aumentar ainda mais a sua pressão. Ou seja, a pressão alta vai subir cada vez mais se você tiver com excesso de peso ou obesidade. Outra questão importante é reeducação alimentar. Reduzir o sódio, como eu falei anteriormente. Melhorar a qualidade do sono, imprescindível. Fundamental que você melhore a qualidade do sono. Caso fume, parar com o tabagismo, que é um dos fatores de risco que sozinho, só o tabagismo já eleva a chance de mortalidade. Então, se você tem hipertensão e ainda fuma, com certeza são dois riscos para aumentar a taxa de mortalidade. Ou seja, você tem 2 vezes mais, você tem mais chance de morrer por ter esses dois fatores conjuntos. Então, o cigarro é algo de fato que aumenta muito a chance do idoso vir a óbito. E também o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Ah, Cleiton, eu vou ter que parar de tomar minha cerveja, meu vinho. Você não necessariamente precisa parar, zerar. Você tem que colocar na balança e ver o que é melhor para você. Será que vale a pena eu continuar bebendo o tanto que eu bebo e manter minha pressão alta e reduzir a chance de viver por mais tempo? Quem vai me dizer isso é você, colocando na balança e olhando. Ah, mas eu quero viver mais, então vale a pena eu continuar bebendo tanto assim? Ou será que eu posso controlar, ponderar a quantidade de bebida? Isso você vai me dizer. E existem também algumas doenças que podem piorar a pressão alta. Então aqui eu peguei um gráfico de um curso que eu fiz. Aqui, como vocês podem ver, ele chama de recomendações de saúde. São algumas variáveis que você pode controlar, igual eu já falei, e ele mostra o percentual que isso vai corresponder à melhora. Por exemplo, se você tiver o colesterol alto e conseguir depois controlar esse colesterol, você vai ter 33% menos chance de risco de infarto. Ou seja, só de você ter o controle do colesterol, você já reduziu em 33% o risco de ter algum infarto. Você reduz em 25% o risco de morte. E você reduz em 20% o risco de ter um derrame. Se você tiver o controle da sua pressão arterial, só de ter ela controlada, ah, Cleiton, eu sou hipertenso, o que eu tenho que fazer? Controlar. Controlar a sua pressão alta. O que vai acontecer se você tiver o controle dela? Você tem 15% menos risco de ter um infarto. Você tem menos 42% de risco de ter um derrame. Olha que número alto, olha que percentual alto. O quanto você consegue diminuir quando você tem controle das suas doenças. E se você parar de fumar, o que acontece? Menos 50% de risco de ter infarto. Gente, 50%, é metade. É muito alto. Tá vendo o quão ruim é o tabagismo na vida das pessoas? Ah, e se eu parar de fumar, eu tenho 70% menos risco de morte. Só de tirar um hábito comportamental, de tirar o cigarro. Ah, Cleiton, mas eu fumo a vida toda, não é fácil parar de fumar. Eu sei que não é fácil. Eu tive um pai que foi fumante. Felizmente eu fui fumante passivo durante o período da minha infância, mas ele parou de fumar. Eu tenho um aluno que era fumante, ele parou de fumar. Então eu sei que não é algo fácil. É um padrão comportamental que você já leva há anos, talvez. Mas olha o que isso reflete na tua saúde. 70% a menos de risco de morte. É algo considerável ou não? Você me responde isso. Eu estou apenas te mostrando dados e o que o seu estilo de vida pode te trazer de malefícios e de benefícios. E o outro detalhe que eu tinha falado é sobre perder peso e fazer exercício, obviamente. Só pelo fato de você fazer exercício e perder peso, você tem menos 25% de risco de diabetes. E você tem menos 54% de risco de ter algum infarto. Então esses dados, eles corroboram justamente com o que eu tinha falado. Eles associam com o que eu tinha falado. Mostra a importância de você ter controle
sobre a hipertensão e mostra que cada vez que você tem controle sobre isso, você tem uma redução de alguns níveis de mortalidade. Como eu falei para vocês, a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial ela recomenda que inicialmente seja feito um tratamento não farmacológico. Mas porque grande parte dos médicos já começam de início o tratamento farmacológico? Porque grande parte dos pacientes não estão dispostos a mudarem os hábitos. Porque uma mudança comportamental é difícil. É como se o médico pegasse e colocasse: aqui, fulano, isso aqui é para você fazer. Se for feito isso, você melhora a sua pressão. Se não for feito, sua pressão piora. Aí ele vai colocar na responsabilidade sua. Se você tiver hábitos saudáveis que não comprometam tua pressão alta, você melhora. Se você não tiver isso, você piora. Então o médico prefere colocar um remédio para intervir e fazer com que essa pressão abaixe. Porque muitas pessoas não estão dispostas a mudar. E os remédios para pressão alta, tem inúmeros, todos eles podem ter alguns efeitos colaterais. A hipertensão arterial é uma das doenças que poderia ser tratada que mais mata pessoas no mundo. Se o médico pode ter controle dessa doença, que é muito grave, te dando o remédio para resolver esse problema, ele vai te dar. E é assim que as coisas funcionam. Então, a mudança do estilo de vida é algo fundamental. Eu tenho alunos que já conseguiram reduzir a quantidade dos remédios que usam só com um estilo de vida mais saudável. E isso quem vai avaliar se você vai reduzir ou não é seu médico. Se você está conseguindo controlar seu estresse, se você está conseguindo dormir bem, se você está conseguindo se alimentar melhor, se você está conseguindo se exercitar. Isso é o que você deve fazer para reduzir seus remédios e talvez deixar de ter alguns efeitos colaterais que o remédio gera. E por que eu falo tanto do exercício? Porque o exercício ele entra como um remédio, de fato, para a pressão arterial. E a pressão arterial alta, a pressão alta, ela não tem cura, mas ela deve ser constantemente controlada. Constantemente você deve aferir a pressão, constantemente você deve ter contato com o seu cardiologista, o seu clínico geral, o seu geriatra, enfim. Uma das formas de ter esse controle, desse controle estar na sua mão, é com o exercício. Ah, e por que, Cleito, que eu devo investir tempo fazendo isso? Por que eu devo investir meu dinheiro fazendo isso? Porque uma frase que eu já ouvi da minha avó, e ela não é viva mais, mas isso é a pura verdade, é melhor prevenir do que remediar. Porque se você não prevenir, os custos futuros são muito maiores. Muito maiores que os preventivos. Manter a pressão alta significa linearmente aumentar o risco de morte por outras doenças. Vamos lá, um detalhe. Vamos dizer que você tem a pressão alta e não controlou. Deus o livre. Não estou falando que vai acontecer, mas tem a chance. Deus o livre que não aconteça. Mas tem a chance de você ter um infarto. Aí se você tem um infarto porque você não controlou a pressão alta, ou você pode virar óbito, ou você pode ficar com alguma sequela disso. Você pode ter um derrame. E depois, o custo que você vai ter com isso, aí a gente já não fala de dinheiro. O custo da tua vida. A gente está falando da tua vida, da tua saúde. Que você vai ter com isso, pode ser ficar com alguma sequela, pode ser perder movimento de alguma parte do corpo. Então tu consegue entender a diferença. Eu estou falando aqui de prevenção. De você conseguir prevenir. Você conseguindo prevenir, você tira tudo isso. Agora, se você não prevenir, você pode ter outras doenças que podem te levar à morte, podem te levar a ter sequelas, podem te levar a ter mudanças na sua vida que talvez você nunca mais consiga reverter, porque você não preveniu. Então, por isso, a prevenção ela é fundamental. E qual o maior benefício que você vai ter com essa prevenção, com o exercício especificamente? Ele vai ajudar a controlar a pressão alta e reduz o risco de doenças que a pressão alta pode gerar. Pode ajudar a eliminar ou reduzir o uso de medicamentos. Porém, quem vai avaliar se você vai reduzir ou eliminar é seu médico, porque essa é a função dele. Ele vai estar controlando e fazendo os exames constantes contigo. Tá bom, Cleiton, eu entendi que eu tenho que ter um estilo de vida melhor, que eu tenho que reduzir sódio, os caminhos que eu tenho que seguir. Isso está claro na minha cabeça. Mas exercício, você falou que é importante, mas não falou como, qual.
onde e o que eu preciso fazer. Então vamos lá. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem uma recomendação populacional para atividade física para hipertensos. Ela fala de exercícios aeróbios, de fazer no mínimo 30 minutos por dia de atividade aeróbica. Cleito, o que é atividade aeróbica? Atividade aeróbica são atividades que você vai fazer que vão utilizar o metabolismo aeróbico, como caminhada, bicicleta, pode ser algum esporte, futebol, tênis, a seu critério. Mas o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda? Pelo menos 30 minutos por dia. Ah, Cleito, mas eu não tenho tempo. Esses 30 minutos podem ser parcelados em 2 vezes de 15. Por exemplo, você caminhou 15 minutos no período do dia, 15 minutos depois é validado, é considerado. E até 3 vezes por dia, de 10 minutos. Ah, caminhar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Também é considerado, também é aceito. E essa recomendação é para que faça de 5 a 7 dias por semana. Mas essa é uma recomendação populacional, epidemiológica. O que é isso? É uma recomendação para todas as pessoas. Se você conseguir manter isso, você já conseguirá ter mais controle sobre a sua pressão. E outra forma de exercício que é recomendada são exercícios de força. Recomenda-se de 2 a 3 vezes na semana, exercício de força, entre 8 e 10 exercícios para os principais grupamentos musculares, empurrar, puxar, panturrilha, agachar, entre 8 e 10 exercícios, de 1 a 3 vezes você fazendo esses exercícios, entre 10 e 15 repetições. Cleito, não entendi. Como assim? Um exemplo. Vamos falar de um exercício. Sentar e levantar, que é um exercício que todo mundo já conhece. Você vai sentar e levantar na cadeira, entre 10 e 15 vezes. O descanso, vai descansar 2 minutos. E depois vai fazer de novo, entre 10 e 15 vezes. E eles recomendam que você faça de 1 a 3 séries. Ou seja, 10 a 15 vezes você vai fazer, descansa 2 minutos, faz de novo, descansa 2 minutos, faz de novo. Você fez 3 séries entre 10 e 15 repetições. O que esse exercício de força pode gerar? Qual o benefício dele? Por que ele é bom? O exercício de força ele vai gerar uma hipotensão pós-exercício. Cleito, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Vamos lá. Digamos que antes de começar o exercício, você toma um medicamento, você tem ido ao seu médico regularmente, você tem sua pressão controlada. Então, antes de começar o exercício, você chegou, sua pressão está 13 por 8, 13 por 9, 130 por 90, 130 por 80, enfim. Aí você fez exercício. Tudo que é recomendado aqui, os exercícios de força. Fez 8 exercícios de 1 a 3 séries, de 10 a 15 vezes. Durante o exercício, a pressão ela vai subir. Tanto a sistólica, que é a de 130, quanto a diastólica, que é a de 80. Quando a sua pressão subir, durante o exercício é algo comum. Mas, depois do exercício, sabe o que vai acontecer com a sua pressão? Ela vai cair. Ela vai ficar menor do que ela estava antes. Isso é chamado de hipotensão. Ou seja, tu começou o exercício, tua pressão antes do exercício era 130 por 80. Durante o exercício, vamos dizer que chegou a 150 por 95. Mas depois do exercício, ela foi para 11 por 8. 11 por 7. Um exemplo, esse mecanismo que acontece com a pressão alta, que a gente chama de hipotensão pós-exercício, esse é o benefício que o treino de resistência traz para você. Essa hipotensão pós-exercício. Ah, Cleito, mas é só fazer uma vez que é para sempre? Não. Esse é um benefício agudo. Ah, mas o que é benefício agudo do exercício? O benefício agudo do exercício é o benefício que você vai fazer o exercício e vai ter. Se você parar de fazer, você vai parar de ter. E o que eu preciso para esse negócio ficar para sempre? Quando ele fica para sempre, esse resultado, é quando ele se torna crônico. Então, para o exercício ter efeitos positivos na tua pressão, é importante que você faça ele com frequência. Quantas vezes é recomendado mesmo para eu fazer esse exercício aí na semana? 2 a 3 vezes por semana. Ou seja, 2 a 3 vezes por semana, você vai conseguir ter maior controle sobre a sua pressão alta. Então, vocês querem que eu relembre todos os detalhes? Descanso, 2 minutos. Descansos altos, maiores, são mais interessantes para hipertensos. Séries entre 10 e 15 repetições. 8 exercícios de maneira geral. E outro detalhe,
Teve a pesquisa, um treino de potência. As pessoas faziam exercício rápido, levantava rápido, descia rápido. E esse exercício foi melhor para pessoas que têm hipertensão. A intensidade é um fator importante para o treino de hipertensos. Sempre que for se exercitar, é importante que você vá aferir sua pressão, medir sua pressão. Coloca o aparelho no braço e mede sua pressão para ver quanto se encontra. O que eu quero passar para vocês é que antes de começar o exercício, vocês sejam prevenidos. Essa é a palavra, prevenidos. Então sempre chequem sua pressão, porque se sua pressão estiver muito alta, acima de 160 por 100, é recomendado que você não faça exercício naquele dia. Porque lembra que eu falei que o exercício ele vai subir um pouco a pressão? Então, ele vai subir. E quando ele subir, a pressão, se ela já estiver muito alta, você aumenta inúmeros riscos. Porque você pode aumentar o risco de gerar um pico pressórico, que é chamado, a pressão sobe de uma vez. Isso pode romper aneurismas que são pré-existentes, causando alguma hemorragia cerebral e acidente vascular encefálico. Cleiton, mas vai acontecer isso? Deixando bem claro, isso eu estou falando de algo que pode acontecer caso você esteja com a pressão muito alta e faça um exercício que vai subir mais ainda ela. Existe a chance de acontecer, mas não é que vai acontecer com você. Assim, de orientações gerais para finalizar aqui com vocês. Exercício aeróbico e resistido, eles são também complementos. É muito importante que você tenha o controle da hipertensão, que você controle aquelas variáveis que eu citei, que você tenha um estilo de vida mais ativo, para reduzir essas outras doenças que a hipertensão pode causar. Então eu quero que vocês compreendam que a hipertensão ela é modificável pelo estilo de vida. Não é curada, é modificável, é controlada. Então, se exercitem, façam isso para que vocês consigam manter em controle a pressão e reduzir qualquer risco de morte, porque eu entendo que a vida é uma dádiva de Deus e que o que vocês puderem fazer para viver mais, eu espero que vocês façam. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês. Essas orientações de como melhorar a qualidade de vida para reduzir risco de outras doenças e ter controle sobre a sua pressão alta. Se você conhece alguém que tem pressão alta e não sabe do que eu falei, envie esse vídeo para ela. Se você está me acompanhando, está gostando dos conteúdos, comente aqui embaixo, que isso é muito importante para mim. Se você quer que eu fale sobre algum outro conteúdo, me fala também. E eu espero que os vídeos estejam sendo úteis para vocês. Eu tenho recebido alguns depoimentos de alguns seguidores da página, que eu fiquei muito feliz. Pessoal, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.